parte de espaços vetoriais ainda são transformações. Transformações lineares são modificações, né? Modificação é a mesma coisa que transformação, que você faz em um espaço vetorial. Por exemplo, você pode ter uma reta assim a 45 graus e que você quer ver apenas a projeção dela sobre o eixo X, né? Então, você tem, de forma bem genérica, um vetor, vou desenhar aqui um vetor, e você quer a projeção dele sobre o eixo X. Então, a transformação sobre o vetor é igual a uma projeção. Isso pode ou não pode ser uma transformação linear. Por enquanto, entendam apenas como uma projeção, tá? Como uma transformação. Entendam a projeção como uma transformação não necessariamente linear. Para a transformação ser linear, ela tem que passar em dois testes. No teste da soma e no teste da multiplicação por um escalar, muito parecido com os testes de subespaço vetorial. Então, a transformação da soma de dois vetores, a transformação do vetor soma é igual à soma das transformações individuais. Um escalar vezes um vetor transformado é igual ao vetor transformado vezes alfa. Nada mais justo do que a gente pegar um vetor qualquer e aplicar uma transformação. Quem sabe no R2, né? Eu vou pegar o vetor 2 e 3, 2 para x e 3 para y, e eu vou multiplicar ele por uma determinada matriz. Claro que uma matriz cujo determinante não seja zero, e ele vai ser transformado num outro vetor. Então, um vetor com duas linhas e uma coluna, ele vai ser transformado em outro vetor com duas linhas e uma coluna. Eu vou colocar aqui uma matriz qualquer, 1, 2, 3 e 4. Veja uma matriz bem doida aqui. Eu tomei cuidado, porque 4 menos 6 é uma matriz com determinante não nulo. E agora eu vou colocar os resultados aqui. Vai ser 2. Eu posso multiplicar essas duas matrizes? Não. Do jeito que elas estão ali, não. Porque vai ser 2 vezes 1 mais o quê? Vezes 3. Não tem como. Eu tenho que mudar essa ordem para aplicar a transformação. Então, vou apagar o lado de cá. E meu raciocínio vai voltar aqui. Ó. Eu tenho os vetores 2 e 3, que eu vou modificá-los, porque eu vou multiplicá-los por uma matriz. A matriz vai ser 2 por 2. Aqui, essa matriz é 2 por 1. Essa multiplicação é possível porque o número de colunas é igual ao número de linhas. E a matriz resultado vai ser 2 por 1. Legal. A matriz que eu vou multiplicar vai ser 1, 2, 3 e 4. Para ser a mesma matriz. Então, 2 mais 6. Agora é possível a multiplicação. 6 mais 12. Isso vai dar o vetor 8. 12 mais 6, 18. Então, o vetor que era 2 e 3, depois de eu aplicar o que eu chamei de transformação, tudo que é matriz parece que me remete à álgebra linear. Então, por enquanto, eu vou acreditar que é uma transformação linear. Né? Vai dar o vetor 2 e 3, ele vai virar 8 e 18. Eu poderia, talvez, entender isso de uma forma mais genérica
que é como eu vou fazer agora. Eu vou pegar essa matriz aqui e ao invés de 2 e 3, eu vou escrever x e y. Né? Então, a transformação de um vetor genérico x e y, ela vai ser um outro vetor, que eu poderia chamar de A e B, né? Mas fica bem mais fácil 1x mais 2y e 3x mais 4y. Isso aqui é como se fosse assim, f de x igual a 2x. Né? Uma função, aqui eu tenho uma transformação sobre uma variável, aqui eu tenho uma função ou uma transformação, agora não é uma variável, né? Agora é um vetor, só isso. Então vamos fazer essa transformação sobre esses vetores aqui no Excel, que vai ficar bem legal de entender. Vamos fazer, logicamente, mais do que só um sobre um vetor, podemos fazer sobre 2, sobre 3, né? Sobre 2 acho que fica bem legal para entender tudo. Vou pegar aqui o vetor 1. Eu vou escrever aqui x e y, tá? O vetor 1, vou colocar aqui vetores quaisquer, acho que nós colocamos 1 e 2. Vetor 2, eu vou tomar o cuidado para pegar um linearmente independente. Então, não vou pegar 2 e 4. Eu posso pegar, de repente, menos 1. Não vou pegar menos 2, né? Menos 1 e 2. Né? Esses são linearmente independentes. Vou colocar tudo centralizado. Aqui eu vou colocar agora a minha matriz de transformação. A minha matriz de transformação era 1, 2, 3 e 4. Vou chamar de W1 e W2 os vetores transformados. Ao invés de colocar aqui do lado, eu acho que aqui fica tudo numa sequência para baixo. Esse aqui vai ser igual a multiplicação dessa matriz M por esse vetor. Então, matriz.mult ou mmult, depende do Excel. Primeira matriz, segunda matriz. Aqui. Bom, se eu tivesse colocado aqui, fixado essas células, basta eu trazer para cá, ó. Ele já fez. Vou apertar F2 agora aqui, ó. Já fez essa fixada, né? Ela não veio para cá vezes o outro. Bom, tem os vetores de entrada e os vetores de saída. Vou representá-los em um gráfico. Vou colocar um gráfico de linhas. Né? Veja que ele já deu uma despertinho, ele já quis, inclusive, selecionar. Eu não selecionei nada, foi ele que quis selecionar aquilo lá. Olha, ele já fez o V1 e o V2. Ocorre que todo gráfico ele tem origem em 0 e 0, né? Então, isso aqui eu vou apagar ou editar, tanto faz, tá? Vamos editar. Antes disso, eu vou escrever origem em algum lugar. Posso colocar aqui do lado, O. Né? O é 0, 0. Eu vou usar muitas vezes esse vetor origem. Selecionar dados. Agora, editar, né, a série. Vou editar a série 1. Editar. O nome da série vai ser V1. Aí eu sei que está bem pequenininho. O X da série vai ser este. Segura Ctrl e este daqui. E dá Enter. O Y da série vai ser este, começa aqui, segura Ctrl e aqui, e aperta Enter. Agora nós já fizemos o primeiro. Né? O primeiro,
é o azul. Tá? Vou deixar só o azul. Esse título eu não quero para nada. E eu tenho como fazer um vetor, se eu clicar aqui com o botão direito, formatar dados. Aqui do ladinho vão me aparecer várias opções nesse baldinho. Eu venho aqui e escolho, né, a minha seta. Eu posso escolher inclusive o tamanho dela, vou escolher um pouco maior. Gosto dela mais achatada assim. Então, não é dessa que eu gosto não, é dessa aqui. Agora eu vou, como eu fiz essa aqui, ó, vou clicar em cima de novo, ela representa o V1, ela aparece aqui embaixo e lá também está selecionado. Eu vou colocar o V1 transformado. Então, selecionar dados, adicionar. O nome da série é o W1, que é o V1 transformado. Os valores X, né, é 5, né, mas de 0 vai para 5. Então, vou clicar aqui, Ctrl aqui. Esses são os valores de X. Os valores de Y, clica aqui, Ctrl aqui. Ok. Ok. Agora eu tenho o W1, que eu vou também representar por uma seta, até do mesmo tamanho, só que por ele ser transformado, eu acho por bem deixar ele pontilhado. Aí eu sei quem é o respectivo. Além disso, eu vou deixar ele com a mesma cor do outro. Né? O V1, deixa eu ver se está exatamente com a mesma cor. Eu acho legal deixar com a mesma cor. Então, o V1, eu torci ele um pouco e espichei. Quando eu apliquei a transformação linear, transformação linear é essa daqui, eu não preciso nem lá olhar, né? Eu disse que a parte em x do vetor, vou escrever aqui, né, a parte em x, ou assim, transformação, né, de x e de y, ela vai ser igual a x mais 2y, né, em y vai ser 3x mais 4y. Depois nós vamos mudar esses valores aqui e vamos verificar a consequência disso. Vamos colocar mais um vetor para ver o que acontece. Agora eu vou colocar o vetor -1 e 2. Vocês já estão entendendo que eu estou transformando. Existem transformações em cores, existe transformação para rotação, tanta coisa. Nós vamos usar todas elas. Selecionar dados, já vamos adicionar mais um. Adicionar o V2, os valores de X, aqui, Ctrl, aqui, Ctrl, é sempre Enter no final. Agora ele já colocou o V2, claro que eu quero também colocar uma seta nele. E o W2, então selecionar dados, adicionar. Você não precisa começar pelo nome, você pode começar pelo X. Agora ele apareceu ali. X e o X do W2. Ele coloca um ponto e vírgula entre os dois. Agora o Y, segundo, não sei por que motivo não aparece. E o nome, que agora certamente não vai aparecer também. Mas agora aqui aparece, né? E aqui também. Bom, eu vou pintar esse aqui também de cinza, mas antes de pintar de cinza, eu vou pontilhá-lo para não me perder, né? Eu tenho que saber que esse ali é um pouco mais escuro, esse cinza. Eu vou pegar bem esse daqui, nem que esse aqui eu tenha que mudar para o outro também. Eu quero exatamente a mesma cor nos respectivos. O que vai indicar que é a transformação é um pontilhado. Olha, esse aqui parece que mudou bem mais. O ideal mesmo é nós colocarmos, não a esmo, esses valores 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar alguns valores que
que tem alguma lógica, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, cosseno de 30 graus, tá? Então, igual a cosseno. Cosseno, ele não tem cos de, que pena. Cosseno de, eu vou colocar π sobre 6 aqui, tá? Π sobre 6. Aqui eu vou colocar seno de π sobre 6. Não posso colocar a mesma coisa. Aqui eu vou colocar igual a menos esse. E aqui igual a esse. Eu sei que essa é a matriz de rotação, né? Então, esse cara aqui, ó, esse primeiro, que é o 1 e 2, né? 1 para x e 2 para y, ele rotacionou 30 graus aqui para baixo. E esse outro aqui, que era menos 1 e 2, ele rotacionou 30 graus no mesmo sentido. Isso aqui é uma matriz de rotação. Eu poderia, ao invés de fazer rotacionar π sobre 6, eu vou fazer ele rotacionar este valor aqui, ó, B5. Tá? Só que agora eu vou ter que colocar aqui, vou escrever igual a π sobre 6, para isso dar certo, né? E aqui também eu vou ter que escrever B5 no lugar de todos esses outros. Bom, esse eu estou dizendo que é o negativo daquele e esse igual àquele, então estou tranquilo. Eu vou agora rotacionar 90 graus, né? Então eu vou escrever aqui igual a π sobre 2. Então, esse azul até parece que não é 90 graus, mas isso é uma questão de escala, tá? Eu vou ter que ajeitar essas escalas, eu vou fazer elas irem de menos 2,5 até mais 2,5, tanto em x quanto em y. Então, o mínimo, menos 2,5, e aqui 2,5. Aqui, menos 2,5. Ele fez 25, não era isso que eu queria. Menos 2,5. 2,5. Aqui também foi feito menos 25. Menos 2. Eu tenho que usar vírgula e não ponto. Além de tudo, eu tenho que deixar ele bem quadrado, né, para que isso aí fique aparentando 90. Aqui foi de meio em meio, deixa eu ver aqui o eixo maior, eu vou colocar de meio em meio. Até nós enxergarmos exatamente um quadrado como está ali. Posso aumentar um pouquinho aqui a altura. Aí, finalmente, eu consigo acreditar que aqui sim tem 90 graus, tá? Entre esses dois azuis ou entre esses dois cinzas. Agora, ao invés de colocar esse menos aqui, eu vou deixar sem o menos para ver o que acontece. Se eu deixei exatamente igual, a transformação é outra. Aqui aconteceu uma transformação e aqui uma que eu não consegui, certamente não é rotação. Vou deixar o menos do lado de cá. Vamos ver se ele rotaciona para o outro lado. Não, tem que estar o menos ali mesmo.
Vamos colocar um outro ângulo, porque 90 graus é um ângulo muito bonitinho. Igual a π sobre 3, ou sobre 6, que é 30 graus. Aqui eu percebo bem certinho 30 graus. Eu vou tirar esse menos daqui, porque eu tenho a impressão que eu já vi essa... mas não é só colocar menos aqui. Será que tira de lá e coloca aqui? Não era bem isso. Simplesmente aqui essa matriz de rotação. Eu posso colocar qualquer matriz aqui, ó. E se eu colocasse a matriz identidade? 1. Ou vou colocar aqui, melhor do que identidade, eu vou colocar 0,5, 0, 0 e 0,5 como já está, mas vou digitar 0,5. O que aconteceu aqui, ó? O vetor transformado simplesmente foi duplicado. E se eu colocasse um 0,5 em todas elas, ó, 0,5, o que aconteceu? Eu não estou gostando dessa mudança de cores aqui. Estou entendendo a mudança de cores agora. Duplicado não, ele foi colocado pela metade. Para nós entendermos melhor, nós vamos ter que dobrar, aumentar essa linha. Essa aqui eu vou deixar 4, e essa aqui 4 também. E vou tirar esse pontilhado, que agora que a gente aumentou tanto a espessura, não é mais necessário. Então, o que aconteceu? Eu transformei, elas vieram a metade do tamanho. E se eu tivesse colocado um 0,5 aqui também? Veja, eu transformei as duas agora, né? Eu rotacionei elas em x. Eu vou colocar aqui um 0,25. Eu rotacionei as duas também em x. Agora eu vou botar aqui um 0,25 também. Agora eu mudei elas um pouco em y também, né? Vou colocar um 1 aqui. W2 eu não estou nem enxergando, ele deve ter ido para 0. Vou colocar um 2. Agora ele apareceu. Vou colocar um menos 2 aqui. Foi demais, né? Ele foi além. Eu teria que mudar a minha escala, eu vou colocar menos 1. Olha aqui. Então, isso é uma transformação linear. Tá? Eu pego um vetor e transformo em outro vetor. Só que aqui eu peguei um vetor do R2 e transformei para o R2. Existem transformações que eu saio do R2 para o R1 ou do R2 ainda para o R3. Nós temos uma infinidade de possibilidades de transformações. Aqui nós temos uma transformação cujo domínio, o domínio está no R2, né? E a imagem está no R3. Então eu saio do R2, né, de todo o R2, de qualquer ponto XY do R2, eu estou saindo, e eu vou não para o todo R3, mesmo porque eu sou muito pequenininho para me espalhar pelo R3. Eu vou, no máximo, para um plano no R3. Agora, eu quero verificar se essa transformação que sai do R2 e vai para o R3, se ela é uma transformação linear. De fato, ela é uma transformação, né? Tudo que transforma, modifica algo é uma transformação. Para ver se ela é linear, eu tenho que passar em 2 testes. O primeiro, que a transformação do vetor V1 mais a transformação do vetor V2 precisa ser igual à transformação de V1 mais V2. A transformação do vetor V1 é muito fácil. Ela é 2x1, 3y1 e x1 menos 2y1.
A transformação do vetor V2, analogamente, é muito fácil. É 2x2, 3y2 e x2 menos 3y2. E a transformação do vetor V1 mais a transformação do vetor V2... Professor. Oi? É menos 2y2. Menos 2y2, muito obrigado. Agora, eu já fazendo a soma e colocando algo em evidência, a transformação de V1 mais a transformação de V2 vai ser 2x1 mais x2. 3y1 mais y2. Aqui vai ficar apertado, hein? x1 mais x2 menos 2, y1 mais y2. Aqui é 2. Isto dali é t de V1 mais a transformação de V2. Beleza. Agora só falta eu achar quanto que é t de V1 mais V2. Né? Bom, t de V1 mais V2 é fácil. É só colocar x1 mais x2, y1 mais y2 e assim por diante. Então vai ser 2 que multiplica x1 mais x2. 3 que multiplica y1 mais y2. E finalmente, x1 mais x2 menos 2 que multiplica y1 mais y2. Acabamos de confirmar e no teste da soma, que o teste da soma é atendido para esta transformação linear. Veja que ela pega um vetor x, y e z e transforma no... Desculpe, pega um vetor x, y. Pega um vetor x, y e transforma num vetor do R3, ABC, né? Onde A é 2x, né? B é 3y, tem uma regra, né? E aqui é x menos 2y. Claro que as coordenadas A, B e C só podem depender das coordenadas x e y, não pode depender de uma z, porque nem existe uma z no domínio. E com relação à multiplicação? Bom, podemos fazer já. Né? Então, a minha transformação é 2x, 3y e x menos 2y. Tá? Coloca no lugar do x alfa, no x alfa x, y alfa y e z alfa z, né? Que você vai conseguir verificar que a transformação de alfa vezes o vetor é igual a alfa vezes a transformação. Isso é bastante simples, por isso que eu passei mais direto. Muito bem, então nós identificamos que essa transformação é uma transformação linear. E o que ela significa? Ela significa que você estava originalmente no R2, e depois que você aplicou a transformação, você veio para esse plano no R3. Quem quiser fazer os gráficos, né, é só copiar. Aqui em cima tem as linhas de código bem pequenininho, tá? É só copiar e colar no MATLAB para gerar esses dois gráficos. Claro que o R2 ele é plano, e após sua transformação linear, eu só poderia encontrar um plano no R3 e não outra coisa. Agora, será que esta transformação aqui é linear? Ela é do R2, no R2 parece mais fácil, mas será que é linear? Bom, eu estou vendo um quadrado aqui. Então, já sou, assim, uma primeira análise já me diz que ela não é linear. Tá? Mas eu tenho que testar.
Bom, a transformação de V1 ela é igual a x1 ao quadrado 3x1 menos 2y1. A transformação de V2 é igual a x2 ao quadrado, vírgula, 3x2 menos 2y2. E a soma das duas, t de V1 mais t de V2, é igual a x1 quadrado mais x2 quadrado, 3x1 mais x2, menos 2y1 mais y2. Mas será que vai dar linear? Não é possível. Agora eu vou fazer aqui t de V1 mais V2. T de V1 mais V2 vai ser x1 mais x2 ao quadrado, 3x1 mais x2, menos 2y1 mais y2. Este pedaço tá ok, certíssimo. Agora, este daqui não, porque este daqui é x1 ao quadrado mais x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais 2 vezes x1 vezes x2. Logo, este não é igual a este. Não passou no teste da soma, basta não passar num dos dois testes para nós verificarmos que a transformação não é linear. Nós só vamos trabalhar com transformações lineares em álgebra linear. Bom, vamos a uma transformação agora um pouco mais elaborada, né? Porque o espaço vetorial ficou maior, tem uma dimensão a mais. Ela é do R3 no R3, tal que qualquer vetor x, y, z no R3, ele vai ter a componente z anulada. Tem cara de não ser, porque eu acho que é muita forçação de barra, né? Mas, vamos lá. Então, t de V1 é igual a x1, y1 e 0. T de V2 é igual a x2, y2 e 0. Se eu faço a soma, t de V1 mais t de V2 igual a x1 mais x2, y1 mais y2 e 0. Agora eu vou fazer t de V1 mais V2. Bom, é só colocar x, y e z. x1 mais x2, y1 mais y2 e 0. Por incrível que pareça, eu achei forçação, mas passou no teste da soma. Agora eu vou fazer o segundo teste. Vou fazer t de alfa vezes V1. Isso aqui vai ficar alfa x1, alfa x2 e alfa vezes 0, né? Vai dar 0, que é igual a... Posso colocar tudo isso aqui para fora. Alfa x1, aqui é y1, né? Por favor. y1 e 0. Bom, o que é isso aqui, se não é o t de V1? Eu acabei também de comprovar que t de alfa V1 é igual a alfa vezes t de V1. Passou no teste. Ô, professor. Sim? Isso seria um plano no R3? Sim, senhor. Sim, senhor. É a projeção, né? Por exemplo, você tem um vetor no R3 aqui, né? Um vetor qualquer.
simplesmente é a projeção no plano XY, né? Ele pode estar aqui, como ele pode estar aqui. O fato é que ele vai estar, né? Sempre vai estar sobre o plano XY. É o vetor projeção. Então, Entendi. a projeção sempre é uma transformação linear. Depois de transformado, né, ele vai ficar sobre o plano XY. Você está certíssimo. Tanto que aqui, quando vocês forem olhar com mais atenção em casa, vai ter cada parte feitinha, né? Mas aqui a gente está construindo a aula e não pegando o slide pronto. Então, vamos a mais um exemplo de transformação. Vamos verificar se essa transformação, que eu ainda não entendi o que é, se ela é linear. Essa é uma transformação em que o domínio são os polinômios e a imagem são os polinômios. De grau n, onde n é inteiro. Bom, então eu tenho uma transformação que sai dos polinômios e vai para os polinômios, onde a transformação feita sobre o polinômio é a derivada. Bom, eu quero saber se a derivada sobre um polinômio é uma transformação linear. Bom, imagine que eu tenha um polinômio tipo ax quadrado, a2x quadrado mais a1x mais a0. E depois eu tenho um outro polinômio aqui, b2x quadrado mais b1x mais b0. Esse aqui é o meu vetor 1 e esse aqui é o meu vetor 2. Agora eu não imagine ele só como grau 2, imagine ele como grau n, né? Onde n pode ser qualquer coisa. Se eu somar esses dois polinômios, né, se eu fizer P1 mais P2, eu vou ficar com o quê? A2 mais B2, x quadrado, mais A1 mais B1, x, mais A0 mais B0. Bom, acontece que eu somei polinômios. Eu não somei as transformações dos polinômios, né? Então vamos primeiro fazer as transformações, né? Eu só vi que polinômios de mesmo grau somados resultam num polinômio de mesmo grau. Agora, se eu for fazer a transformação de P1, a transformação de P1 vai ficar assim: 2A2 x mais A1. A transformação de P2, ela vai ficar 2B2x mais B1. Agora eu posso somar essas transformações. Isso aí vai ficar 2A2 mais B2x mais A1 mais B1. Eu vou fazer, e isso eu estou imaginando como se esse polinômio fosse de qualquer ordem. Na verdade, esse 2, ele é um n, e aqui em cima eu tenho um n menos 1. Aqui em cima eu tenho um n menos 1, aqui um n menos 1. E assim vai, tá? Então, tenho que ir pensando longe. Eu vou fazer agora a transformação de P1 mais a transformação... Bom, aqui eu fiz a transformação de P1 mais a transformação de P2, agora a transformação de P1 mais P2. Quanto que é a transformação de P1 mais P2? Então, aquela soma aqui, ela teria sido muito bem-vinda, eu não deveria ter apagado ela. Mas como eu acho que a gente vai conseguir lembrar dela de cabeça, não, vamos escrever essa aqui em cima, tá?
P1 mais P2 é igual a A1 mais A2 x quadrado mais B1, não é 1 mais A2, é A2 mais B2. A2 mais B2 x quadrado mais B1 mais A1x mais A0 mais B0. Agora eu vou colocar esse P1 mais P2 aqui dentro e vou derivá-lo, porque a minha transformação é a derivada. Isso aqui é uma constante, vai ficar constante, né? Constante multiplicando, né? Então vai ficar A2 mais B2 vezes 2x. Mais, bom, isso aqui é constante, fica constante, deriva aquele, dá 1, A1 mais B1. Mais zero, né? Porque isso aqui é constante, deriva da zero. Então essa transformação aqui, ela deu exatamente essa transformação aqui. Passou no teste da soma. Isso mesmo eu imaginando um polinômio de grau qualquer, né? Aqui eu peguei um de grau 2 por razões didáticas, mas você consegue expandir mentalmente isso para qualquer ordem de polinômio. Você poderia fazer isso talvez de forma mais fácil, né? Que a transformação aplicada sobre uma soma é igual à soma das transformações, porque a derivada da soma é a soma das derivadas, e isso não só para polinômio, para qualquer função. Então, claro que passa no teste da soma. E de forma análoga, né, a uma constante vezes a derivada, né, vocês vão se lembrar que a derivada com relação a x, uma constante vezes um polinômio de x, é igual a alfa vezes a derivada com relação a x, seja lá da função que seja, não precisa ser necessariamente de um polinômio. Então passa no teste. A derivada ela é uma transformação linear, não importa se é polinômio ou qualquer outra função. Então a gente complicou o que era muito fácil, né? Porque você sabe que a derivada disso aqui com relação a x, né, é igual a derivada com relação a x desse polinômio mais a derivada com relação a x do outro polinômio. Isso faz parte das técnicas de diferenciação. Então não há dúvida que a derivada é uma transformação linear, sim. Só que a vida não é tão linda, a vida pede ao contrário. A vida vai te pedir, ei, eu quero uma transformação, você vai me dar a transformação, que sai do R2 e vai para o R3, mas eu não faço ideia da transformação, eu só quero que você me dê a transformação. O que eu vou te dar são algumas particularidades, né? Eu vou te dar um vetor de entrada e um vetor de saída. Então, para o vetor 1 e 0 sai isso aqui. Para o vetor 0 e 1 sai aquilo lá. Qual que é a transformação que faz isso? Não é tão difícil porque foi garantido que a tua resposta é uma transformação linear. Então, valem aquelas regras da soma e da multiplicação. Você sabe, então, que a transformação que ocorre sobre um vetor bidimensional, nós até escrevíamos ele antes assim, e eu acho que fica mais fácil. Ou não. A transformação sobre um vetor x e y, ela é igual a x vezes um vetor 1 e 0, mais y vezes um vetor 0 e 1. Veja que isso aqui, acho que aqui vai ficar mais complicado, vou escrever assim, t de x e y é igual a x que multiplica 1 e 0, t de x que multiplica 1 e 0,
Aqui está muito pequenininho. Deixa eu fazer aqui no ladinho. T de x e y, logicamente, é igual a T de x, que multiplica 1 e 0, porque isso aqui vai ser T de x e 0, né? Mais T que multiplica y de 0 e 1. Logicamente, isso aqui é igualzinho ao que está do lado esquerdo. Bom, qual que é a transformação de 1 e 0? Você já sabe, mas você não sabe a transformação de x e 0. Mas esse x, porque é uma transformação linear, você pode jogar para fora. Então, t de x e y vai ser o x jogado para fora vezes t de 1 e 0. Mas esse y você vai jogar para fora porque é uma transformação linear. Você pode y t de 0 e 1. Tudo isso aqui é t de x e y. Agora você continua. T de x e y é igual a x, que multiplica essa transformação aqui. Essa transformação foi dada, 2, 3 e 1. Mais y, que multiplica t de 0 e 1, que está aqui, menos 1, 0 e 4. Esta linha aqui, ela foi feita aqui, ó, é exatamente essa mesma linha. Agora você aplica a distributiva, tal, soma, né? Você vai encontrar que a transformação de x e y é esse cara aqui, ó. Bom, então você sai de um vetor x e y, né? Você aplica a transformação sobre um vetor bidimensional e chega num vetor tridimensional, né? Vou escrever ele aqui com as 3 dimensões. 2x menos y, 3x e x mais 4y. Logicamente, isso é um plano, né? Você não pode sair do R2 e querer que saia um cubo lá no R3. Encontramos uma transformação linear. Foi-me dado os exemplos, né? E eu criei a regra. Se você quer ter certeza disso, então faz o seguinte, né? Nessa transformação linear, coloque 1 e 0. Tá, vamos fazer isso aí? Transformação de 1 e 0. Né? Vamos ver se vai dar 2, 3 e menos 1. Bom, olha aqui, 2x menos y. 2 vezes x menos y. Depois é 3x. 3 vezes 1. E depois é x mais 4y. 1 mais 4 vezes 0. Isso aqui vai dar 2, 3 e 1. Conferiu? Conferiu. Depois você faz com o outro também e assim por diante. Agora, nem sempre, né, essa foi um pouco mais difícil, mas a vida é um pouco mais dura. Às vezes, a transformação que é te dada, né, fornecida aqui, ó, não é no 1 e 0 e 0 e 1. Como aqui, aqui já foi um pouco mais duro o negócio. Que bom quando é sobre 1 e 0 e 0 e 1. Por quê? Talvez vocês ainda não perceberam isso. Eu, pelo menos, não tinha percebido quando fiz a primeira vez, né? Que nós fizemos que t de x e y é igual a t de x, vírgula 0, mais t de 0, vírgula y. Isso aqui era igual a t de x, que multiplica 1 e 0, mais t de y, que multiplica 0 e 1. Tudo isso aqui virou igual a x vezes t de 1 e 0, mais y vezes t de 0 e 1.
um parênteses ali desnecessário. Agora, nós tínhamos essa transformação e essa daqui. Maravilhoso. Mas e quando eu não tenho? Né? Quando eu não tenho, eu tenho que arranjar uma maneira de obtê-la. Eu quero achar a transformação de x e de y, e não outra transformação. Bom, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o x e o y e vou fazer uma combinação linear dos vetores que me foram dados, né? Foi me dado o vetor 1 e 1, e foi me dado o vetor 0 e menos 2. Eu vou descobrir qual que é o valor de A e qual que é o valor de B que eu devo colocar, tal que isso vire x e y. Entendi mais ou menos, não entendi lá 100%. Bom, eu quero fazer o seguinte, eu quero dizer que t de x e de y seja A vezes a transformação de 1 e 1, mais B vezes a transformação de 0 e menos 2. Onde A e B não vão ser x e y. Se eu colocar x e y aqui, ó, não vai dar certo. X e y só dá certo quando é 1 e 0, 0 e 1. Então, eu quero achar A e B, eu quero achar A e B, tal que essa soma resulte em transformação de x e y. Bom, então eu tenho que resolver esse sistema. Eu quero chegar no x e y, né, a partir da combinação linear desses dois vetores. Quais que são os valores de A e B? Daí você vai escrever assim, ó, x, y igual a 1, 1, 0, menos 2, A e B. Essa matriz, eu tenho ela escrita ali em cima. A mesma matriz. E aí eu vou resolvendo por linha redução, né? Pelo método de Gauss. Quando eu cheguei aqui na matriz identidade, eu descobri que A precisa ser igual a x e B precisa ser igual a x menos y sobre 2. Para eu chegar no t de x e y. Muito bem. Então, eu vou apagar essa matriz aqui, mesmo porque ela está escrita lá em cima, né, digitada. E agora, eu vou escrever que t de x e y é A, né, sendo que A igual a x, eu encontrei aqui A igual a x e B esse valor, vezes a transformação de 1 e 1, mais B, que é x menos y sobre 2, vezes a transformação de 0 e menos 2. Se você está na dúvida, joga o x para dentro de novo, porque aqui você vai ficar com a transformação de x e x, se você jogar o x para dentro, né? Mais a transformação de 0 e menos 2x mais 2y sobre 2. Esse sobre 2 aí eu vou apagar, né? Não faz o menor sentido. Soma! Né? Vou pegar outra cor aqui só para evidenciar bem. Veja se isso aqui, ó, x mais 0 dá x.
Esse x menos x dá zero, só sobrou y. Vou ficar com transformação de x e y. Legal, legal. Bom, agora que a gente já conferiu e já deixou de ser desconfiado, a gente sabe que a transformação de x e de y, que é igual a tudo isso daqui, é x vezes a transformação de 1 e 1. A transformação de 1 e 1, ela foi dada aqui em cima, 3, 2 e menos 1. Mais x menos y sobre 2, vezes a transformação de 0 e menos 2. A transformação de 0 e menos 2, ela está aqui, 0, 1 e 0. Tudo isso foi feito aqui, ó. Mesma coisa foi feita aqui. E aí você vai fazendo as continhas e você vai descobrir que a transformação de x e de y vai dar isso aqui, ó. Isso para x, isso para y e isso para z no R3. Então você vai sair do R2 e vai para um plano no R3 que tem esse comportamento aqui. Mariana, Helena, Andressa, Lavínia, João, tranquilo? Sim, tranquilo. Então tá legal. Nós vamos terminar a aula de hoje por aqui. Eu já coloco essa aula no Moodle, não vai ter muita edição, tá? E vocês vão perguntando o tempo todo aqui no Teams, para a monitora. Me parece que a monitora, vocês deram assim, de certa forma, uma sorte incrível. Essa monitora é extremamente ativa, né? Vocês têm um contato aberto com ela, ela faz vídeos também. Eu estou achando o trabalho dela espetacular, tá? Então, aproveitem. Vou colocar esses slides também, com certeza. Se eu não colocar, me cobre, tá? Aproveitem, né? Porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade, tá bom? Um abração para vocês. Professor, Sim? eu tenho uma dúvida, mas não é nada sobre a matéria. Então, eu paro a gravação? Aham, pode parar. Então, tá bom.